Uma pesquisa recente feita pela Lifeway Research descobriu que de cada 5 americanos, 2 acreditam que estamos vivendo no fim dos tempos, o que significa que 39% dos americanos nutrem essa crença em suas mentes. A pesquisa foi realizada não apenas com cristãos, mas também com pessoas de outras religiões que têm crenças e convicções religiosas diferentes. Dentro dessa porcentagem de 39%, várias pessoas acreditam que Jesus vai voltar à Terra pessoalmente e que o mundo vai se tornar pior até o dia desse grande retorno. Já entre os cristãos apenas, a maioria acredita que esse momento que estamos vivendo hoje são os últimos dias da história. Talvez o mundo acabe ainda nessa geração. Além disso, a pesquisa também constatou que 29% das pessoas que fazem parte de outras religiões fora do cristianismo acreditam que o fim do mundo está próximo. Em resumo, a conclusão da pesquisa é que a maioria dos evangélicos e protestantes acredita que estamos vivendo no fim dos tempos, conforme várias profecias descritas na Bíblia. Diante dessas informações, eu te pergunto: nós estamos vivendo nos últimos dias? Afinal, o que as pessoas entendem da expressão os últimos dias? Bem, pessoal, quando as pessoas falam de últimos dias, elas pensam no período final da história humana que antecede o retorno de Cristo. E esse período final da história deve ser marcado por acontecimentos negativos como fomes, guerras, terremotos, o anticristo, a grande tribulação e assim por diante. Esse é o entendimento popular que as pessoas têm acerca dos últimos dias e do fim dos tempos. Elas conectam tragédias globais com o fim do mundo, mas eu quero dizer que essa compreensão é equivocada e não reflete o conceito bíblico dos últimos dias. Então vamos pensar naquela pergunta que eu levantei: nós estamos vivendo nos últimos dias? E a resposta é: sim, nós estamos. Você se lembra do que aconteceu em Atos capítulo 2, no famoso Pentecostes? A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos que estavam reunidos no mesmo lugar, e todos eles começaram a falar em outros idiomas. Outros povos também estavam presentes ali, e cada povo entendeu perfeitamente o que estava sendo dito, e cada um no seu próprio idioma. Diante disso, alguns ficaram maravilhados com a obra de Deus, enquanto outros começaram a zombar, dizendo que os discípulos estavam embriagados. Mas aí o que acontece? O apóstolo Pedro se levanta diante da multidão e diz que aquele acontecimento era cumprimento profético do Antigo Testamento. Pedro cita a profecia do profeta Joel, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. O que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Então perceba, o que aconteceu no Pentecostes? O Espírito foi derramado. E quando isso deveria acontecer, de acordo com a profecia? Nos últimos dias. Portanto, no Pentecostes, o Espírito foi derramado, a profecia bíblica se cumpriu e os últimos dias foram definitivamente inaugurados. Então, de acordo com a Bíblia, os últimos dias não se refere apenas ao período final da história que antecede o retorno de Cristo. Nós estamos nos últimos dias há quase 2000 anos. Agora, o que pensar sobre as tragédias globais? Será que tudo de ruim que acontece no mundo são sinais que apontam para a iminência do retorno de Cristo? Colocando de outra forma, é correto conectar as tragédias mundiais com o retorno de Cristo e com os últimos dias? E a resposta é: não, não é correto. Muitos pensam que quando Cristo voltar, o mundo estará mergulhado num caos moral, social, econômico e espiritual. Pensam que apenas uma parcela minúscula da população mundial será salva, porque a maioria das pessoas estará presa no pecado, na heresia e na apostasia. Acreditam que haverá um anticristo que vai tocar o terror na terra, impondo a marca da besta sobre as pessoas, e quem se recusar vai pagar o preço com a própria vida. Eu quero dizer que essa ideia é uma ficção criada pela escatologia do terror, que produz mais medo nas pessoas do que segurança nas promessas de Cristo. Cristo não vai encontrar um mundo caótico quando ele voltar fisicamente, isso porque ele já reina espiritualmente
atualmente nesse mundo. Deus prometeu dar as nações da terra como herança a Jesus. O profeta Isaías declarou que todos os povos da terra afluirão para o monte da casa do Senhor. Paulo disse que antes de entregar o reino ao Pai, primeiro Jesus derrotará todos os seus inimigos. Portanto, sim, nós estamos vivendo nos últimos dias desde o século I. E não espere que o mundo piore a cada dia mais. Apesar dos períodos negativos pelos quais a história sempre vai passar, o futuro do mundo será de progresso e melhoria. Cremos nisso não porque somos otimistas e iludidos, mas porque foi isso que Deus prometeu em Sua palavra.